Bem-vindos ao podcast do canal Questões da Ordem Concursos. Vamos falar sobre o Estatuto da OAB da Lei Federal 8.906 de 1994, especificamente sobre os artigos de 34 ao 43, envolvendo as infrações e sanções disciplinares. Artigo 34. Constitui infração disciplinar, inciso 1, exercer a profissão quando impedido de fazê-lo ou facilitar, por qualquer meio, o seu exercício aos não inscritos, proibidos ou impedidos. Inciso 2. Manter sociedade profissional fora das normas e preceitos estabelecidos nesta lei. Inciso 3. Valer-se de agenciador de causas, mediante participação nos honorários a receber. Inciso 4. Angariar ou captar causas com ou sem a intervenção de terceiros. Inciso 5. Assinar qualquer escrito destinado a processo judicial ou para fim extrajudicial que não tenha feito ou em que não tenha colaborado. Inciso 6. Advogar contra literal disposição de lei, presumindo-se a boa-fé quando fundamentado na inconstitucionalidade, na justiça da lei ou em pronunciamento judicial anterior. Inciso 7. Violar sem justa causa o sigilo profissional. Inciso 8. Estabelecer entendimento com a parte adversa sem autorização do cliente ou ciência do advogado contrário. Inciso 9. Prejudicar, por culpa grave, interesse confiado ao seu patrocínio. Inciso 10. Acarretar conscientemente, por ato próprio, a anulação ou a nulidade do processo em que funcione. Inciso 11. Abandonar a causa sem justo motivo ou antes de decorridos 10 dias da comunicação da renúncia. Inciso 12. Recusar-se a prestar, sem justo motivo, assistência jurídica quando nomeado em virtude de impossibilidade da Defensoria Pública. Inciso 13. Fazer publicar na imprensa, desnecessária e habitualmente, alegações forenses ou relativas a causas pendentes. Inciso 14. Deturpar o teor de dispositivo de lei, de citação doutrinária ou de julgado, bem como de depoimentos, documentos e alegações da parte contrária, para confundir o adversário ou iludir o juiz da causa. Inciso 15. Fazer, em nome do Constituinte, sem autorização escrita deste, imputação a terceiro de fato definido como crime. Inciso 16. Deixar de cumprir no prazo estabelecido determinação emanada do órgão ou de autoridade da ordem em matéria da competência desta, depois de regularmente notificado. Inciso 17. Prestar concurso a clientes ou a terceiros para realização de ato contrário à lei ou destinado a fraudá-la. Inciso 18. Solicitar ou receber de constituinte qualquer importância para aplicação ilícita ou desonesta. Inciso 19. Receber valores da parte contrária ou de terceiro relacionados com o objeto do mandato sem expressa autorização do constituinte. Inciso 20. Locupletar-se, por qualquer forma, à custa do cliente ou da parte adversa, por si ou interposta pessoa. Comentamos: locupletamente significa o enriquecimento indevido do advogado, também chamado de enriquecimento sem causa, uma vez que o advogado, seja à custa do cliente ou da parte contrária, consegue um aumento do patrimônio de forma totalmente ilícita. Inciso 21º. Recusar-se injustificadamente a prestar contas ao cliente de quantias recebidas dele ou de terceiros por conta dele. Inciso 22º. Reter abusivamente ou extraviar autos recebidos com vista ou em confiança. Inciso
23º. Deixar de pagar as contribuições, multas e preços de serviços devidos à OAB, depois de regularmente notificado a fazê-lo. Inciso 24º. Incidir em erros reiterados que evidenciem inépcia profissional. Inciso 25º. Manter conduta incompatível com a advocacia. Inciso 26º. Fazer falsa prova de qualquer dos requisitos para inscrição na OAB. Inciso 27º. Tornar-se moralmente inidôneo para o exercício da advocacia. Inciso 28º. Praticar crime infamante. Inciso 29º. Praticar o estágio, ato excedente de sua habilitação. Comentamos. Vamos recordar o que diz o artigo 29, parágrafo 1º do Regimento da OAB. O estagiário inscrito na OAB pode praticar isoladamente os seguintes atos, sob a responsabilidade do advogado: retirar e devolver autos em cartório, assinando a respectiva carga, obter, junto aos escrivães e chefes de secretarias, certidões de peças ou autos de processos em curso ou findos. 3. Assinar petições de juntada de documentos a processos judiciais ou administrativos. Artigo 35. As sanções disciplinares consistem em: inciso 1, censura; inciso 2, suspensão; inciso 3, exclusão; e inciso 4, multa. Parágrafo único. As sanções devem constar dos assentamentos do escrito, após o trânsito em julgado da decisão, não podendo ser objeto de publicidade a de censura. Artigo 36. A censura é aplicável aos casos de: inciso 1, infrações definidas nos incisos 1 a 26º e 29º do artigo 34. Inciso 2. Violação a preceito do Código de Ética e Disciplina. Inciso 3. Violação a preceito desta lei, quando para a infração não se tenha estabelecido sanção mais grave. Parágrafo único. A censura pode ser convertida em advertência, em ofício reservado, sem registro nos assentamentos do escrito, quando presente circunstância atenuante. Artigo 37. A suspensão é aplicável nos casos de: inciso 1, infrações definidas nos incisos 27º e 25º do artigo 34. Inciso 2, reincidência em infração disciplinar. Parágrafo 1º. A suspensão acarreta ao infrator a interdição do exercício profissional, em todo o território nacional, pelo prazo de 30 dias a 12 meses, de acordo com os critérios de individualização previstos neste capítulo. Parágrafo 2. Nas hipóteses dos incisos 21º e 23º do artigo 34, a suspensão perdura até que satisfaça integralmente a dívida, inclusive com correção monetária. Parágrafo 3º. Na hipótese do inciso 24º do artigo 34, a suspensão perdura até que preste novas provas de habilitação. Artigo 38. A exclusão é aplicável nos casos de: 1. Aplicação por 3 vezes de suspensão. 2. Infrações definidas nos incisos 26º e 28º do artigo 34. Parágrafo único. Para a aplicação da sanção disciplinar de exclusão, é necessária a manifestação favorável de 2/3 dos membros do Conselho Seccional competente. Artigo 39. A multa, variável entre o mínimo correspondente ao valor de uma anuidade e o máximo de seu decúpulo, é aplicável cumulativamente com a censura ou suspensão, em havendo circunstâncias agravantes. Artigo 40. Na aplicação das sanções disciplinares, são consideradas, para fins de atenuação, as seguintes circunstâncias, entre outras: inciso 1. Falta cometida na defesa de prerrogativa profissional. Inciso 2. Ausência de punição disciplinar anterior. Inciso 3. Exercício assíduo e proficiente de mandato ou cargo em qualquer órgão da OAB. Inciso 4. Prestação de relevantes serviços à advocacia
ou à causa pública. Parágrafo único. Os antecedentes profissionais do escrito, as atenuantes, o grau de culpa por ele revelada, as circunstâncias e as consequências da infração são considerados para o fim de decidir. A linha A, sobre a conveniência da aplicação cumulativa da multa e de outra sanção disciplinar. A linha B, sobre o tempo de suspensão e o valor da multa aplicáveis. Artigo 41. É permitido ao que tenha sofrido qualquer sanção disciplinar requerer, 1 ano após seu cumprimento, a reabilitação em face de provas efetivas de bom comportamento. Parágrafo único. Quando a sanção disciplinar resultar da prática de crime, o pedido de reabilitação depende também da correspondente reabilitação criminal. Artigo 42. Fica impedido de exercer o mandato o profissional a quem forem aplicadas as sanções disciplinares de suspensão ou exclusão. Artigo 43. A pretensão à punibilidade das infrações disciplinares prescreve em 5 anos, contados da data da constatação oficial do fato. Parágrafo 1º. Aplica-se a prescrição a todo processo disciplinar paralisado por mais de 3 anos, pendente de despacho ou julgamento, devendo ser arquivado de ofício ou a requerimento da parte interessada, sem prejuízo de serem apuradas as responsabilidades pela paralisação. Parágrafo 2º. A prescrição interrompe-se. Inciso 1. Pela instauração de processo disciplinar ou pela notificação válida feita diretamente ao representado. Inciso 2. Pela decisão condenatória recorrível de qualquer órgão julgador da OAB. Continue acompanhando os próximos artigos aqui no podcast do canal Questões da Ordem Concursos e não deixe de conhecer o nosso canal no YouTube.